E aí galera, massa! Nesse vídeo eu quero comentar com você algumas situações envolvendo a segunda fase da Federal do Paraná de 2025, questão discursiva. Essas questões que vieram eu achei um pouco mais tranquila do que nos anos anteriores. Eu efetivamente não resolvi a prova inteira, mas eu dei uma pincelada por cima, dei meio uma rabiscada aí. Logo logo eu quero divulgar os vídeos com os meus comentários, as minhas resoluções para essas questões, mas eu achei teoricamente uma prova tranquila. E eu estou gravando esse vídeo para você que está um pouco ansioso, pensando já no que aconteceu com essa prova, o que você fez, o que os caras vão fazer com essa correção. Então, mais ou menos para você que está nessa pira aí, para saber sobre as respostas da sua prova, deu uma pincelada meio por cima, mas a ideia é a seguinte, ó. A primeira questão, ela pedia para você avaliar o coeficiente de uma função de segundo grau. Então ele escondia algumas coisas de vocês e na letra A ele perguntava qual era o menor valor inteiro de m que faz a função possuir um ponto de máximo. Então você precisava identificar o coeficiente do x ao quadrado e verificar qual era a condição, que ele precisa ser negativo, né, para a tua parábola ter concavidade voltada para baixo, ter um ponto de máximo. E aí qual é o menor valor inteiro de m que fazia essa condição ser estabelecida. E aí na resolução o m, o primeiro valor inteiro tem que ser 2, o m tem que ser maior do que 1, e aí tem as restrições específicas para isso que ele dá no enunciado, mas está tudo muito bem tranquilo. E na letra B ele queria que você chegasse aos valores de m para que a função possuísse apenas uma raiz real, que é aquela condição do delta, né? O discriminante da função. Você precisa ter isso sendo igual a zero para as duas raízes serem reais iguais, e aí traz a condição de um único valor. Então a primeira questão, teoricamente tranquila, sobre as funções de segundo grau. Tá? Provavelmente você deve ter chegado à mesma conclusão que eu, conforme eu disse, dei uma pincelada bem rapidão aqui. Tá? A segunda já fala sobre progressão aritmética, e aí nesse contexto da progressão aritmética, a letra A ele perguntava para você, ele dava o somatório, né, de 3 termos, ele dizia o terceiro, o sexto e o nono, sendo 18. E aí na letra A ele queria saber de você sobre você ter o sexto termo da PA. Trabalhando com lei de formação do termo geral, a gente chega no sexto termo valendo 6. Tá? E na letra B, ele dá o primeiro termo valendo 2, mesma sequência. Daí, como nós estamos na mesma questão, o somatório ainda é verdadeiro, então é verdadeiro que o sexto termo vale 6. E aí, de novo, com a lei de formação do termo geral, a gente chega na razão, dando 4 quintos. Legal? Então, mais uma questão tranquila, com progressão aritmética, até nem cobrou muitos detalhes ali, a lei de formação resolvia para você. E a questão 3, ela já começa a pegar um pouquinho. Por quê? É aquela questão que fala da geometria plana, um triângulo, que ele fala sobre a área de um quadrilátero que está dentro dessa figura triangular, tem um ângulo alfa nesse triângulo, você que está olhando para a prova, você lembra disso junto comigo, mas ele diz o seguinte, ó, ele dá as informações, dá duas medidas, o segmento AD e o segmento BF, isso faz com que tenha dois triângulos semelhantes, então a semelhança de triângulo acaba ajudando você, e quando você começa a atribuir letras ao que ele está pedindo, a área do retângulo que ele está cobrando de você dentro dessa imagem, ela acaba sendo o número 12. Aí você diz, Bel, mas eu precisava chegar nessas medidas desconhecidas para chegar no 12. Não, não precisava. Tá? Você acaba com a semelhança, você acaba criando a expressão do produto que determina essa área. Então acaba sendo bem tranquilo. E usando essa informação da semelhança junto com a área valendo 12, pela expressão, na letra B ele queria saber quanto que valia a tangente do ângulo alfa, onde ele dava a condição para você de que a área do triângulo ADE, que era o triângulo maior, isto, triângulo ADE, é o dobro da área do triângulo EFB. E aí, a partir dessa informação, ele perguntava o valor da tangente de alfa, que nós chegamos em 3 raiz de 2 sobre 4. Então, teoricamente, aqui é um pouquinho mais chato por causa dessa parte da álgebra, tem algumas brincadeiras para fazer ali para chegar nessas conclusões, mas quem está acostumado a trabalhar com a geometria plana e já ouviu comentando sobre isso, existem questões que se você não atribuir alguns valores, algumas letras para aquilo que você desconhece, você acaba não resolvendo a questão, porque eu não preciso literalmente encontrar valores para substituir numa expressão e dar um valor numérico. Às vezes eu chego na expressão que satisfaz a condição sem sequer saber quem são essas letras, esses segmentos. Né? Então isso era a questão 3, que você tinha que trabalhar ali bonitinho. Questão 4 é aquela questão que falava das idades dos três amigos. É um sistema tranquilo. Provavelmente você também acertou essa questão, porque ele falava sobre os amigos A, B e C, né? E aí as condições que ele dava, que um era 2 anos mais velho que o outro, outro era mais novo e assim por diante. E aí na letra A ele perguntava quantos anos A tinha mais que B. Que aí quando vocês colocavam isso dentro de uma expressão, você consegue provavelmente chegar a 6 anos. Então ele era
Isso, mais velho que B, 6 anos. E na letra B, ele fala para você sobre a soma das idades de A e B ser 58 e perguntar qual a idade de C. Daí, como você já tem as expressões montadas que dependem da letra A, provavelmente você chegou a essa conclusão. C tem que ter 30 anos. E aí, nas substituições, você chega na idade dos três, que não precisava. Mas para você partir de um contra-exemplo, você acaba tendo ali uma conferência. A precisava ter 32, B 26 e C 30 nesse contexto da questão de número 4. Tá? Então, é algo que envolvia sistemas, você organiza bem a ideia, chega numa conclusão bonitinha, beleza? E aí vamos para a questão 5. Na questão 5 já envolve geometria espacial. Então aquela geometria plana já foi um pouquinho mais chata, geometria espacial também. O que é interessante nessa questão, que eu achei bem bacana, ó. Ele fala de uma pirâmide reta de base quadrada, então ele não fala para você se é pirâmide regular, só diz uma pirâmide reta, base quadrada, tá? E aí ela fala sobre ser construída de forma que o volume seja igual a 100 raiz de 2 centímetros quadrados. Não, volume, né? 100 raiz de 2 centímetros cúbicos. Estou sem óculos, não enxergo direito. Mas vamos lá, volume é centímetro cúbico. E aí ele diz, ó, que a partir dessas informações, na letra A ele falava para você que a altura era 3 raiz de 2 centímetros. Aí ele perguntava qual era o comprimento em centímetros do lado do quadrado que estava na base. E você joga no formulário, tá? Sem problema nenhum, você chegava a essa conclusão. E jogando o formulário do volume de uma pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3, você chegava no lado do quadrado valendo 10 centímetros. Então 10 centímetros tinha que ser o lado do quadrado para respeitar a condição imposta na letra A. E na letra B, que eu achei interessante, que foi o seguinte, ele diz assim, ó, se os triângulos que formam as laterais dessa pirâmide forem equiláteros, cara, aí meio que vem a visão ninja, ó. Se você tem base quadrada e os triângulos nessa lateral, esses triângulos, eles são equiláteros, significa que é como se nós tivéssemos quebrado exatamente ao meio ali um octaedro regular. E aí, se a gente está lidando com octaedro regular, as relações elas são mais bacanas. Então, eu, quando dei a pincelada aqui, eu trabalhei com octaedro regular. Tá? Então, nesse contexto de trabalhar com octaedro regular, o que ele pediu para nós nessa questão? Comprimento em centímetros do lado do quadrado que forma a base. Então, para respeitar o volume do enunciado e para ter a lateral sendo formada por triângulos equiláteros, então isso significa que todas as arestas dessa pirâmide serão congruentes, todas elas assumem o mesmo valor, que é a metade do nosso octaedro regular, como eu falei para vocês. E aí a gente chega nessa medida da aresta, pós-simplificação, sendo 2 raiz cúbica de 75. Então essa questão já é meio que uma visão ninja, bem massa. Se você provavelmente não enxergou isso, você deve ter passado bastante trabalho com a parte literal, usando essas letras aí, para trabalhar dentro desse contexto, mas é uma questão interessante, tá bem bonitinha se tratando da geometria espacial. Aí viramos a página na questão de número 6, que é onde eu identifiquei uma tretinha aqui, que é aquela que falavam das retas perpendiculares entre si. Tá? O que eu acho que acabou passando batido nessa questão número 6, tá? Na pincelada que eu dei? Ele fala de um triângulo PQR ilustrado na figura, tá? Pelos eixos Y e as retas perpendiculares pelo eixo XY, né? E aí ele tem ali essas condições, e as retas perpendiculares RS, e a área do triângulo sendo igual a 5 centímetros quadrados. Com base nas informações, faço o que se pede apresentando o seu raciocínio. O que eu achei aqui que é um pouquinho chato nesse contexto é que ele não disse que a escala no plano cartesiano está em centímetros. Seria interessante ter feito essa observação. Porque ele mostra ali o gráfico, ele dá o ponto de intersecção do ponto P de abscissa 2. Mas 2 o quê? Que unidade de medida? Porque a gente precisa dessa informação para calcular a área do triângulo. Então, no meu rascunho, eu fiz essa observação. Estou supondo que x e y esteja em centímetros, ele está graduado em centímetros. Mas é uma questão que ó, dá para dar uma brigadinha aí, tá? Nesse contexto, porque ele não especificou isso na imagem, eu dependo da imagem. Então, a área do triângulo 5 centímetros quadrados, não necessariamente esse 2 da imagem está em centímetros. Ele não informou isso e não disse isso no enunciado. Então, dá para dar uma questionada. Mas, vamos admitir então que nesse contexto esteja graduado em centímetros. A letra A ele queria que você determinasse a distância entre Q e R, daí a gente usa o básico, né? Base vezes altura sobre 2, dá uma olhada na imagem. Chegamos nessa distância sendo de 5 centímetros, admitindo os eixos graduados em centímetros, então 5 centímetros. Na letra B, sabendo que a inclinação da reta é maior que 45 graus, a letra B eu achei bem interessante, gostei bastante da letra B. Tá? E aí eu nem usei muito analítica, o que eu trabalhei foi com as relações métricas de um triângulo retângulo, levando em conta que as retas são perpendiculares, aí usei a semelhança para trabalhar com os ângulos e aí concluir algumas coisas relacionadas ao coeficiente angular da reta que eu buscava.
E nesse contexto eu chego a duas informações. E as duas informações são: a tangente pode ser 2 ou a tangente pode ser 1 sobre 2. Mas, observações, lembrando, como ele disse que o ângulo é maior que 45, então 1 sobre 2 não pode ser a tangente. Então a conta faz você chegar nas duas respostas. Pelo que ele deixou claro, o ângulo maior que 45, então a tangente tem que ser maior do que 1 para esse coeficiente angular. Então o coeficiente angular tem que dar 2. Tá? Das duas opções que eu encontrei, uma não serve, não convém, e a outra é o que nós damos como resposta. Então o coeficiente angular da reta tem que ser 2. Beleza? Mas é uma questão bonitinha da analítica. A única coisa que eu achei chato aqui, meio contraditório, não contraditório, tá? Estou usando o termo até errado, mas que eu achei um pouco chatinho foi não ter informado a unidade de medida do plano cartesiano, que aí dá para dar uma argumentada, mas matematicamente está tudo ok. E a questão 7 de análise combinatória, junto com probabilidade, que eu brinquei com duas formas diferentes. O que eu analisei nessa questão? Eu trabalhei com permutação com repetição e depois eu fiz também com o princípio fundamental da contagem, tá? Mas a permutação com repetição é a minha primeira ideia, acaba sendo um cálculo um pouco mais simples para avaliar. E ele aquela que ela falava sobre os restaurantes, 6 restaurantes, conhecer 3 deles, comida japonesa, 3 de comida mexicana. E aí, nesse contexto, ele dizia para você sobre, na letra A, determinar a probabilidade do primeiro restaurante escolhido ser de comida japonesa. Então, o nosso universo é avaliar todas as situações, num total de 20. Para o primeiro ser japonês, usando permutação e repetição, você tem 10 situações, então 10 em 20, 50%, 1 sobre 2, nossa resposta, daí depende de como você deu essa resposta, 1 sobre 2, 0,5, 50%, tanto faz, tá tudo correto. E na letra B, ele pede para você determinar a probabilidade do primeiro restaurante escolhido ter sido de comida japonesa e o segundo ter sido de comida mexicana. Então, de novo, com a permutação com repetição, nós continuamos com o universo de 20, porém, agora o que me interessa, o evento parte de 6 situações diferentes. Então, 6 em 20, chegamos a 3 sobre 10, 30%, e aí você vê o que dá para fazer. Tá? Isso por permutação com repetição. Se nós avaliarmos como 3 restaurantes distintos, trabalhar com o princípio fundamental da contagem, você chega nas mesmas respostas. A divisão acaba sendo com números distintos, mas a probabilidade acaba sendo a mesma. Tá? Então é uma questão bonitinha, não muito chata. A análise é sempre interessante vocês lerem com calma, porque é uma vírgula que você leu, algo que você pontuou de forma errada já pode trazer um contexto diferente para análise. Mas no meu rascunho aqui, nas minhas pinceladas, foram essas conclusões que eu cheguei. Então, depois de um segundo momento, eu vou efetivamente olhar as questões com mais calma, vou dar uma pincelada nesse processo seletivo de 2025, da segunda fase da Federal do Paraná. Questões bem interessantes. Está aqui a nossa provinha, pá, nosso rascunho. E eu espero que você tenha ido bem nessa prova. Mas qualquer treta, deixe aí nos comentários o que você achou. Eu vou, como eu disse, depois eu pretendo fazer essas gravações bonitinhas, expor todas essas ideias e avaliar de uma forma um pouco mais detalhada sobre essas resoluções, porque vocês sabem que o meu objetivo no canal não é ficar chegando ao gabarito, e sim descrever para vocês as ideias matemáticas que tinham por trás de cada questionamento, de cada questão que essas provas vêm cobrando. Legal? Espero que você tenha gostado dos meus comentários, espero vocês nos próximos vídeos, agora um pouquinho mais de tempo. Beleza, galera? Beijão, abraços, fui! Valeu!